Agora apresenta-se o hashtag. O que esse hashtag vem nos refletir atualmente? Ele traz a virtualização das nossas conexões. Nesse momento, estamos utilizando a virtualização para fazer essa comunicação, para nos atualizar, para nos aproximar. Porém, essa atualização também acaba trazendo um distanciamento maior. A tecnologia, a virtualização, eles vêm para aproximar pontos que estão muito distantes e acaba distanciando pontos muito próximos, como o ciclo familiar. Hoje, a ausência desse controle de excitações, eles se tornam cada vez mais raras. As nossas aproximações com o meio familiar, eles estão ficando distantes e algumas dessas causas por conta da própria tecnologia, da própria virtualização das comunicações que eram para a aproximação das pessoas. Nessa relação também complexa de sociedade industrializada, em que todos têm que estar atualizados constantemente, há uma diferenciação de funções que corresponde altamente à independência das atividades, tanto públicas quanto privadas, profissionais e não profissionais, e exige e produz uma cobertura global de restrições. E aí acaba trazendo mais restrições às nossas vidas do que mesmo uma relação de aproximação. Como nós podemos ver aqui, nós temos diversos adjetivos que fazem com que as nossas excitações elas devam ser deleitadas. Adrenalinas, entretenimento, volúpia, satisfação, alegria, prazer. Todas essas emoções, essas excitações, muitas vezes são mais controladas pelos processos civilizatórios, pelas instituições civilizadoras, do que mesmo são compreendidas individualmente por nós. E a nossa chave para tentar fazer essa relação de aproximar novamente a essas relações individuais e reconhecimento individual e não mais determinantes está dentro das práticas de esporte e lazer, desde que passamos a entendê-la esses dois como fenômeno sociocultural. Então nós temos que perceber o esporte e o lazer como um fenômeno sociocultural. E aí, Mascarenhas, um dos autores das concepções de lazer, nos traz essa relação da sociedade contemporânea que tem essa diversificação em relação às questões econômicas, políticas, culturais, que estão se transformando com o tempo. E todo tempo, toda época, ele traz esses aspectos como interferência dentro das concepções de esporte e lazer. E para poder identificarmos, tanto nesse âmbito nacional e mundial, um contraste e a coexistência tanto de antigas manifestações como novas manifestações. Esses costumes eles vão se tornando, se transformando. Porém, algumas concepções elas estão sendo perdidas, principalmente relacionadas à prática do esporte e lazer, que deixam de ter sua essência e acabam se agregando novos valores, novas concepções para as mesmas práticas. A gente vai trazer um exemplo aqui dos esportes, especialmente para a área de lutas. Aqui nós podemos ver uma imagem de uma luta grego-romana, né, que se apresentava lá no período inicial dos jogos, e era uma prática de luta, né, onde a gente pode ver as concepções de espetáculo, né, mas com o objetivo, né, maior dessas lutas, a relação e a aproximação com os deuses. Então as lutas elas surgiam, né, com essa concepção de celebrar, de homenagear os deuses. E a gente vê aqui as pessoas já assistindo, né, às lutas nessa imagem na antiguidade. Vou dar um salto para que a gente possa entender um pouco mais sobre as novas concepções de esporte. No século XX, nós temos agora uma nova relação de luta, a luta que a gente chama do MMA, e a gente vê também que há uma concepção de espetáculo, né? As pessoas vão para assistir esse espetáculo. Mas a gente se pergunta de qual o objetivo agora dessa luta. Podemos ver que o objetivo não é mais a relação de homenagem dos ritos aos deuses, e sim agora passa para ter medalhas,
passa-se a ter fama, passa-se a ter dinheiro, e essas concepções, com a mesma prática do esporte, com a mesma relação de luta, muda-se com o processo civilizatório, com as concepções de sociedade. Então, cada vez que foi passando o tempo, a luta ela foi se transformando e hoje ele torna-se, né, esse outro objetivo, com esse outro fim. Algumas das essências elas acabam se modificando no decorrer. E aí eu tenho uma questão para vocês. De 2020 em diante, como será, né? Eu trago aí uma imagem dessa virtualização, né? E aí eu fico me questionando, a gente vai ficar se perguntando como serão as futuras práticas de esportes. Nós não vamos precisar mais ter contato, a gente não vai ter mais nenhum tipo de relação próxima com o outro, o individualismo vai acontecer mais ainda, né? Como é que o esporte vai se dar? E o quanto ele vai existir, ou ele vai deixar de existir, né? Será se ele vai se perder no decorrer disso? São reflexões que a gente vai precisar entender para as práticas de esporte e de lazer. E aí eu tenho uma relação das motivações em que isso acontece. Muitas motivações intrínsecas eles acabam substituindo pelas extrínsecas. Então, a prática de esporte, muitas vezes, ele pode deixar de ser mais uma motivação individual, de escolha, como a gente viu no lazer, e passa a ter mais uma motivação externa, né? Uma procura por um outro aspecto. E o contrário é mais provável, né? Os fatores externos, como dinheiro, fama, prêmios, estão se tornando cada vez mais predominantes nas práticas dos esportes nos últimos anos, ao invés da essência da busca da individualidade. Porém, isso pode ser substituído toda a motivação intrínseca. O esporte se transforma em espetáculo. Então, esse esporte, ao se transformar num espetáculo, ele acaba se tornando mais um produto do que uma prática contemplativa. Para Stones, 1955, o esporte se torna comercializado e os espectadores serão um número maior do que os participantes. E a gente já vê isso, né? Então veja aí, Stone, ele trata isso em 55 e hoje a gente vê muito essa exibição, né? Nós acabamos sendo mais passivos em relação às práticas do esporte do que mesmo uma relação próxima com o esporte que a gente gosta de realizar. A gente assiste mais do que pratica. E isso pode alterar várias concepções dentro da nossa saúde, da comercialização. Tudo isso acaba interferindo. Quando os participantes começaram a perder a esportiva, é quando as recompensas externas e as satisfações da audiência se tornam predominantes. Qualquer esporte está em perigo em se transformar em uma forma de espetáculo. Então, perder a esportiva hoje a gente pode entender como a perca da essência da realização desses esportes. Para a gente finalizar, vou deixar uma dica de filme, que é O Gigante de Aço. Ele é um filme que na época ele era futurista, mas agora ele já seria, né, o período dessa época. E ele traz, né, uma história ousada, eletrizante, cheia de tensões também familiares. E é quando o boxe ele se torna um esporte de alta tecnologia e não mais os sujeitos eles lutam entre si, e sim são robôs que lutam e o destino desses robôs é destruir o outro. Após a aula, você entra no fórum para responder as nossas duas questões que a gente tratou dentro dessa aula.